Olá pessoal, tava esquecendo de ligar o microfone, que se o microfone ligar não vai falar, né, gente? Tudo bem, gente? Tá começando mais um testemunho no ar. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, por estar sempre acompanhando, com satisfação. É uma satisfação muito grande que a gente está aqui mais uma vez. E obviamente teremos aqui um papo muito gostoso com mais um convidado especial. Sempre temos convidados especiais e histórias mais especiais ainda. Certo? Então tá começando mais um testemunho. Junto com a gente tem quem? Oralcim. Tem que dar um recado da Oralcim Implantes em Ribeirão Preto, lá do Dr. Diego. São duas clínicas em Ribeirão, então eu quero chamar o Dr. Diego agora para bater um papo contigo e contar um pouquinho da história da Oralcim. A Oralcim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oralcim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Recado da Oralcim Implantes em Ribeirão. São dois endereços, Rui Barbosa 1461 no centro de Ribeirão e na Avenida Saudade 724. O WhatsApp para você bater um papo pessoal lá, agendar a tua avaliação é o 16991907919 Oralcim Implantes. Ok. Dado o recado, um abraço, doutor Diego. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Ainda dê tempo. Mês de janeiro você pode desejar feliz ano novo para todo mundo, não tem problema nenhum, não, tá bom, gente? E eu já quero te fazer um convite muito bacana, muito especial, porque é o seguinte, vamos lá, vai, eu quero te chamar aqui, ó, para as nossas redes sociais, para você visitar nossas redes sociais, todas as nossas conexões, vamos lá, é @testemunhobr. Aqui no YouTube é simples, é só você se inscrever, se você ainda não fez a tua inscrição, você curtir e você compartilhar. Por quê? Porque isso ajuda o canal, tá? Como o nosso conteúdo é bem bacana, pelo menos eu acho, espero que seja, você também acha, né? Então tá bom. Quando você faz isso, você se inscreve, você curte, você compartilha, o próprio YouTube ajuda a espalhar o nosso conteúdo, ter mais engajamento, isso mais pessoas tomam conhecimento, têm contato com o nosso conteúdo e mais pessoas podem ser impactadas pelo amor de Jesus, por aquilo que Jesus fez na vida das pessoas que passaram por aqui, estão passando por aqui e pode fazer na vida das pessoas que estão assistindo. Então, faz isso pra gente, se inscreve, curta e compartilhe o nosso canal Testemunho BR, @Testemunho BR. E nas outras redes sociais também, tá aí na nossa tela, é o Instagram, o Facebook, TikTok, tem também o Twitter, também é tudo @Testemunho BR. Ainda não botaram aqui, né, o Twitter aqui, mas é @Testemunho BR em todas as redes sociais aí pra você. Combinados? Quem mais que eu tenho que dar recado aqui? Acho que é só, né? Acabou, né? Tem um recado aqui. Então tá bom. Vamos direto para o nosso convidado, vamos bater papo, porque o que interessa agora é testemunho. E diretamente das conexões que a gente faz aqui agora, vamos chamar aqui o nosso convidado ilustre, especial, muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar da história dele. Um cara risonho, alegre, bacana. E com vocês, senhoras e senhores, Rodrigo Amaral. Fala, Rodrigão, seja bem-vindo, meu amigo. Opa! Que abertura foi essa, hein? Agora fiquei até arrepiado aqui. Já estava nervoso, fiquei mais ainda. Menos, por favor, menos. Não, mas cara, tem um negócio, para algumas coisas eu não sou tímido, mas para outras eu sou um pouco tímido, sim. Mas vamos pedir direcionamento e coragem para o Espírito Santo aqui, que vai dar tudo certo. Rodrigo, Ai, que isso, rapaz, tímido nada. Eu tenho certeza que aqui você não vai sentir timidez, não, porque, pô, você é um cara solto, desenvolto, fala bastante aí, enfim, daqui a pouco eu vou mostrar até umas imagens dele falando, gente, do trabalho que ele faz, um trabalho muito bacana, que aliás é um trabalho do qual eu acho muito legal, porque é o seguinte, eu conheci o Rodrigo lá na Igreja Voz, a igreja que a gente congrega, exatamente no trabalho que ele ministra, que ele lidera, que é o Ministério Pão da Vida. Ele vai contar um pouquinho daqui a pouco pra gente. E é muito legal porque é o seguinte, ele leva não só o alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual, que é o que as pessoas mais necessitam hoje em dia. Não é só aquele pessoal lá em situação de rua, mas todos nós, inclusive você que está assistindo aí. Tenho certeza que se você ainda não tem uma relação estreita com Jesus, você está precisando de ter isso, porque ele está prestes a voltar, ele está aí à porta, então se liga. Então quanto antes você se ligar e buscar ele, melhor para a tua vida. Tá? Então assim, o Rodrigo tem um trabalho muito bacana e quero até lembrar aqui, né, Rodrigo, a gente citou fora do ar aí,
o testemunho do pastor Edivaldo Silveira, lá de Caraguatatuba, que é um ex-morador de rua. Hoje ele é pastor e hoje ele faz um trabalho exatamente muito semelhante ao que a gente faz, que você faz, principalmente que você encabeça, que você lidera, que é exatamente abastecer o pessoal não só com alimento físico, mas principalmente com alimento espiritual. E então esse é o Rodrigo Amaral. Rodrigo, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra, uma satisfação muito grande para mim ter você aqui. Você sabe que eu particularmente sou muito seu fã, eu acho muito legal esse trabalho que você faz. Antes da pandemia eu estava frequentando assiduamente, depois da pandemia parou tudo. E aí a gente, não só o trabalho, né, mas aí a gente acaba engajando em outras coisas, cursos, etc, etc, etc. Graças a Deus eu fiz uma série de cursos pós-pandemia ou durante a pandemia ali. E até então ainda não retomei como eu gostaria, mas recentemente eu estive fazendo a visita lá e foi muito bacana, foi muito gostoso. Até vocês vão ver algumas imagens desse encontro aí que é muito legal. Mas já falei demais. Rodrigão, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço aí, Mindova, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra mesmo, um privilégio meu, né, de todo o Ministério, representando aqui o Ministério Pão da Vida, que nós vamos falar daqui a pouco, ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa obra que a gente faz junto com os moradores em situação de rua e para as famílias aí com alta vulnerabilidade, né? É um trabalho bem bacana aí que Deus vem permitindo que a gente sirva aí, né, ao longo desse período. Isso é muito legal. Rodrigo, bom, mas antes de entrar no Ministério Pão da Vida, porque isso faz parte de todo um processo, né? Como é que o Rodrigo era, como é que você conheceu Jesus, como é que é a tua vida, você era um cara sempre bonzinho, Jesus já te conhecia, bom, obviamente que eu já te conhecia, já sabia da tua história, mas você já tinha uma relação com ele desde pequenininho, desde quando você nasceu, ou isso veio depois? Conta pra gente, como é que é a tua história com Jesus aí? A minha história acho que não é muito diferente da grande maioria, né, eu nasci num lar católico, né, não era um lar evangélico. Desde pequeno acabei fazendo aí crisma, catecismo, né, que era coisa da época. Todo mundo. Mas todo mundo, né, vai fazendo, era a referência que meus pais tinham, né, e foi muito bacana, né, pela idade, para ter um pouco mais de conhecimento, mas acabou ali. Minha família, uma família bastante simples, né, bem humilde aqui de Ribeirão Preto, do Campos Elíseos. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar mais ou menos com uns 12 anos, ajudava em casa, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de trabalhar. Trabalhar sempre foi uma coisa que me dá bastante satisfação. Com isso eu acabei, a parte da adolescência, né, a parte que eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite. E através do trabalho eu fui descobrindo que algumas coisas eu podia fazer, algumas coisas eu podia estar conquistando, né? Continuei estudando, só que isso dá aquela falsa segurança, né? Da gente achar que está no controle de tudo, que nós somos autossuficientes, que aquilo que eu conquistar é mérito meu, aquilo que eu perder eu que não fui capaz. Então a gente vai vivendo de uma maneira muito orgulhosa, uma maneira muito até soberba, né? A gente acha que está no controle de tudo e acha que é capaz de fazer acontecer. O tempo foi passando, aí eu acabei fazendo faculdade, coisa que quando era pequena até era meio que impensável, e isso me deu acesso a estar viajando aí ao país todo. E aí foi o auge que eu achava que realmente eu era uma pessoa de sucesso ali, que tudo que eu fazia dava certo, e as empresas que eu trabalhava, graças a Deus, né, sem saber, realmente aconteciam coisas boas. Só que com o tempo a gente vai descobrindo que parece que algo está faltando, né? Tudo que você vai conquistando não é suficiente. A gente vai vivendo de maneira irresponsável, vai vivendo de maneira de acordo com os nossos próprios desejos, e isso vai trazendo aí um vazio existencial, um vazio na alma muito grande. Eu fui crescendo, fui viajando, e aí eu começo a buscar um pouco mais de Deus, começo a ouvir falar de Deus, mas nunca passou até então pela minha cabeça, né, me tornar evangélico. Eu era daquela pessoa que tinha uma certa imagem dos evangélicos, assim, bem complicadas, né? Que a gente vê algumas coisas. Isso não é exclusividade sua, não. Eu nunca me imaginei com a Bíblia debaixo do braço, cara. Pois é, e eu era aquele cara cheio de julgamento, de autoavaliação.
E falar, meu, o cara aí tá aí, né? O cara fez um monte de coisa a vida inteira, agora ele acha que É aceitou crente, ela Jesus, é apagou crente. tudo, agora é crente, antes fazia tudo, agora não faz nada. E cheio dessas ideias malucas, né? Aham, E aí, sem saber, Deus já tinha um plano aí, um propósito bem grande lá na frente. Aí eu conheci a Carol, a minha esposa, isso, né, pegando aí dos 20 aos 30 anos, viajando bastante, trabalhando fora, um ritmo de vida bem complicado. E aí eu conheço a minha esposa, a Carol, numa empresa que a gente trabalhava. aham. Aí começamos a namorar, aí casamos. Aí eu já vi a necessidade ali que eu precisava ter algumas mudanças, né? Mudança de comportamento, mudança de atitude, e não sabia muito como. Aí, durante um período, eu começo a procurar algumas igrejas. Estou encurtando a história aí, porque é simplificando. Aí eu comecei a procurar várias igrejas em Ribeirão. Fui nossa, quase todas aí que se pode imaginar. Antes disso, né, antes das igrejas, também procurei Deus em vários outros lugares, né? Fui conhecendo religiões para tentar me encontrar. Aham. E aí eu fui nesse período que eu comecei a procurar várias igrejas. No meio desse caminho, já casado, eu sofri um acidente de moto. Um acidente assim grave, assim, me ralei todo, não quebrei nada, mas foi um acidente grave, que me deixou muito assustado. E aí no outro dia eu fui para casa da minha mãe, né, para o Pedro não me ver, porque eu estava bem ralado, para ele não assustar. E a hora que eu acordo assim da cama, quer dizer, eu dei aquela acordada e putz, eu tinha que trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, conta para pagar. E a hora que eu levanto, que eu vejo a minha expressão no espelho, ali, ainda sem ser convertido, o Espírito Santo conversa comigo. Fala, Aham. olha, para você ter morrido, era para você não estar aí agora, era para ser um acidente grave. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar meio que sem saber, sozinho no quarto. E aí eu cheguei para minha esposa, a hora que já tinha melhorado um pouco, né? Não muito. Falei, ó, arruma uma igreja que nós vamos agora. Uhum. E aí ela tinha uma amiga, que era a Renata, esposa do Renato Tiraboski, que Uhum. eles iam antes no Caminho da Vida. E aí Sim. ela ligou para a Renata, e a Renata falou, oh, eu tô indo lá na ICGEC, que é a voz, né? Antiga. Antigamente era Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Aí eu cheguei lá no domingo, todo ralado, né? O pessoal olhando. Só que se não fosse daquela condição, provavelmente eu ia estar lutando aí com orgulho, Resistindo, com né? ego, né? Com a vaidade de não ir, de não me entregar. Aham. E às vezes a gente acha que algumas coisas acontecem. Eu gosto muito, né, de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. E na hora eu não tinha entendimento daquele acidente, mas o acidente ele acabou sendo ali uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Por isso que eu coloquei ali que no acidente meio que eu caí mesmo, mas eu caí em si, Aham. que é a passagem do filho pródigo que ele fala, né, que ele tem um momento lá que ele cai em si, que ele está vivendo no mundo de forma irresponsável, inconsequente, aí ele cai em si. E nesse cair em si, eu fui na igreja no domingo, eu lembro até hoje qual foi a palavra que o pastor Wilson levou, que era do odre, vinho novo em odre velho. Eu falei, caramba, esse cara sabe toda a minha vida. Agora sou eu esse odre aí velho, eu preciso de um odre novo, eu preciso mudar. Aí na mesma semana eu fui e conversei com o pastor Wilson. Falei, ó, pastor, tudo bem? Chamo o Rodrigo, eu vim aqui para batizar. Ele falou, não, não é bem assim, né? Precisa fazer um curso. Eu falei, não, eu vou batizar. Quando que é o próximo batismo? Aí, se eu não me engano, era uma semana depois ou duas. Aham. Ele falou, daqui uma semana, mas não pode. Eu falei, não, eu vou. Eu tenho que Eu quero, eu batizar. Ele falou, mas preciso. por que você vai batizar agora? Eu falei, eu tô morrendo de medo de Deus. E é um dos princípios que eu não sabia explicar muito, que era o temor a Deus, né? Aham. E aí eu acho que aí ele deu aquela coçada na barba, que às vezes ele tá pensando, a gente sabe o que ele faz, né? Aí ele falou assim, seja que Deus quiser, né? E aí eu fui lá pro batismo. E fui todo ralado ainda, batizamos e estamos aí até hoje, né? Estamos Aham. firmes até hoje. E Graças aí a eu, Deus. depois do batismo, né, o que vem, que é até o outro versículo, que eu gosto bastante, que é bem curtinho, quando Jesus faz um milagre no cego de nascença, ele fala, aí o cego fala, eu era cego e agora vejo.
Então, Aham. muitas coisas que eu acreditava, muitas convicções, muitas certezas, eu fui vendo o tanto que eu estava enganado, né? O tanto que eu estava perdido, o tanto que eu estava desorientado. E aí a gente já viu o papel muito grande de toda essa trajetória da minha esposa, que sempre estava ali, né, nesse momento complicado. Ela falou: você quer ir, nós vamos. Já tinha ido um monte de lugar, não tinha sentido que era aquela igreja. Aham. E aí depois a gente foi no pastor Wilson, aí não saímos mais. E aí, desde então, tá na ICGEC, agora a voz, enfim, aí E agarrou e CGE, junto, já isso aí. pegou, pegou um ministério para encabeçar, enfim. Agora me fala uma coisa, o Pão da Vida já existia lá dentro ou você que criou, desenvolveu? Como é que foi isso? Não, o Pão da Vida tem uma história bacana, mas aí o que acontece rapidinho Não, então tá pós-conversão, antes né? disso. Não, legal, vamos Depois lá. de um Então vamos. período, é. Sim, não, Depois de vamos um pular período tem fases. uma parte bacana. Aí a gente vai vendo, por isso que eu gosto também, até comentamos aí que para Deus nada é impossível. Uhum. Então a minha conversão, acho que era algo impossível. A restauração que Deus vai fazendo em várias áreas da minha vida, das pessoas que eu convivo, parecia impossível. Então ele vai cuidando, vai tratando. Ao mesmo tempo a gente vai lutando, porque parece que tem coisa que a gente não quer mudar, né? E Deus vai apertando ali, vai moldando. E depois de um período a gente já convertido, a minha esposa fica grávida do Gabriel. Então, assim, a gente já estava num processo bem bacana dentro da igreja, se envolvendo, tinha os cursos de homens, cursos de mulheres, e aí o Gabriel, ele rompeu a placenta da minha esposa, o Gabriel nasceu prematuro, de 29 semanas. Uhum. Ficou 62 dias, se eu não me engano, na UTI neonatal, já fez 8 cirurgias, enfim. E é interessante, quem viu o Gabriel hoje, a gente conta essa história, parece que é mentira. Nunca Então, imagina. não imagina. Então, o Gabriel, ele veio mesmo aí como um enviado de Deus dentro desse processo. Então, ele é um milagre, todo o processo dele é um milagre. Claro, né, que tem a parte humana aí, que a minha esposa, durante 4 anos, parou a vida dela para ficar por conta, e hoje não fica mais só por conta, mas também 60% do tempo é dedicado a ele, Aham. com terapias, fono, físio, TO, neuro, psicólogo, uma série de coisas. Uhum. Então aí a gente foi conhecer mesmo, porque tem alguma coisa que mexe com a gente quando toca o filho, né? Aí, Sim. putz, e que foi interessante que a mesma experiência que eu tive quando eu sofri o acidente, né, olhando para o espelho, um dia à noite no hospital, o Gabriel ele não tinha vida, esse brilho que a gente tem no olho, que você olha, parece que é o Espírito Santo mesmo, né? O olho dele era opaco. Sim. E aí eu falei, nossa, eu acho que ele não vai aguentar. E aí eu ia de manhã, os médicos cada hora falavam uma coisa, um diagnóstico, e sempre muito drástico, né? Sim. Porque o médico é realista, ele te É frio, prepara né? É frio e, pro frio e pro e pior, prático, né? objetivo, exatamente. Aí eu falei, eu não vou conversar mais com o médico, né? Aí fui lá à noite e aí comecei a fazer uma oração, sozinho com ele na incubadora. Falei, oh, meu Deus, tal, se for da sua vontade, fui orando, orando, orando. E aí, assim, a mesma, que às vezes a gente acha que vai vir uma voz, né? Tipo o Cid Moreira, Rodrigo, ele vai ficar bom. Aí eu ouvi, não era a voz do Cid Moreira, mas eu ouvi bem. Tipo assim, ó, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. O que eu comecei, eu vou até o fim. Aí falei, caramba, aí no outro dia eu fui, isso só foi eu que vi, assim, o olho dele já tava brilhando, assim. Ah, Falei, nossa, ele vai ficar bom. Aí todos os diagnósticos, que assim, os médicos falavam que ele não ia andar, que ele não ia comer, que ele não ia falar, e enfim, tudo isso ele faz, te e muitas preparando coisas pro faz até, pior, faz né? até demais, sempre Ah, pro pior. E o inimigo, ele sempre quer te pegar preparando pro sim. pior. E aí, toda vez que acontece um diagnóstico, alguma coisa assim, vem essa frase na minha cabeça: ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. É claro que é uma luta, né? Sobrecarrega demais a Carol. Ela passou a viver num mundo, né, à parte, que é Sim. esse universo, né, de crianças com necessidades, né, especiais. Uhum. E ao mesmo tempo isso também fortaleceu muito a Carol.
e vem Sim. fortalecendo, né? Aham. Transformou demais a vida dela. E aí por que eu estou contando essa história? Porque desde o início, se a gente não tivesse numa igreja, não tivesse conhecido Deus, ou até os desafios que foram acontecendo ao longo desse período, né? A gente não teria aguentado. Sim. Aí eu tinha uma ideia, eu tinha duas ideias erradas, né? A primeira ideia é que eu achava que depois que a gente converteu, já está tudo certo. E na verdade a conversão é um processo diário, né? Você tem que estar se convertendo ali o tempo todo. Todo dia. Todo dia, porque todo mundo fala assim: ah, o velho homem enterrou, morreu, agora é o novo. Não é assim que É tão funciona. simples assim, né? Não, né? Então todo dia você tem que estar nessa luta. E aí a gente foi descobrindo isso e também ao mesmo tempo que Deus ele vai cuidando de tudo, né? Que Deus ele vai preparando as coisas não da forma que a gente imagina. Então a gente às vezes faz a oração meio que já dando a receita O para Deus, diagnóstico. né? Aham. É Deus, faz Isso, ó, assim, Deus, é assado, isso ó, assim, aqui, então faz vai. aquilo. E a hora que Deus faz o diferente daquilo, assim como José, que a gente, né, a história de José do Egito, que o cara é vendido pelos irmãos como escravo, depois é acusado, para numa prisão, só que era todo um período que Deus estava usando para preparar ele para ser o segundo cara mais poderoso do mundo naquela época. Aham. Então é um processo, né? Então isso, se não fosse Deus dentro da nossa vida, a gente não tinha conseguido suportar isso sozinho. Sim. E até E. hoje, né? Aham. E aí, bom, então isso aí faz todo um processo, né? Que vocês estão vivendo até hoje, enfim, claro, Deus cuidando, e dando todo o amparo, todo o suporte necessário, mas é como você falou, é um dia de cada vez, né? Um dia de É cada isso vez, um aí. dia após o outro. Agora, bom, enfim, aí a partir daí então, agora começa o teu envolvimento nas coisas da igreja, nos ministérios, enfim, como é que o Rodrigão falou, não, eu preciso fazer Então, alguma coisa. Como é que falou, não, Deus já então fez muito para aí mim, está fazendo, eu preciso retribuir. como o agir de Deus, né? Lembra que eu falei que eu sempre gostei muito de trabalhar. Sim. E meu primeiro trabalho foi numa sorveteria. E hoje, 40 anos depois, pouco e menos, 35 anos depois, eu trabalho vendendo insumos para sorveteria, Sorvete. confeitaria, uma série de Uhum. coisas, padaria, enfim. E aí o que, né, trazendo de novo, a minha esposa nessa caminhada, ela está presente o tempo todo. Como é que surgiu o ministério? E eu sempre queria me envolver alguma coisa na igreja, mas não sabia como, né? A coisa não vinha. Aí um dia minha esposa, na porta de casa, esperando a irmã, passou um senhor. Aquela imagem clássica, né? Ele empurrando um carrinho de geladeira, com um cachorro correndo atrás, Sim. e pediu um alimento para ela. Aham. Aí ela foi para pegar e ele foi embora. E aí a irmã chegou com uns salgadinhos. Ela falou: ah, vamos atrás daquele senhor, né? Ela tem um coração extremamente generoso, Sim. aprendo muito com ela nesse sentido. Aí ela foi atrás desse senhor, levou um suco e um salgado. A hora que ela entregou, ela conta que ele deu um sorrisão para ela, tomou o suco numa golada só e deu um sorrisão e ela teve a sensação de como que Deus estivesse sorrindo para ela. Aham. Aí ela contou aquela experiência, eu falei, pô, que legal, tal, né? Ela falou, ah, vou conversar com a pastora. Aí ela foi conversar com a pastora sobre essa experiência. Aí a pastora Noemi tinha um projeto em São Paulo, com morador também em situação de rua. Aí ela conta que, a hora que ela estava falando com a pastora, parecia que não era a pastora falando com ela. Tipo, mas você teria coragem de fazer alguma coisa assim? E aí é o Espírito Santo, né? Uhum. Falando diretamente com ela. Aí ela veio assim, ah, eu tenho tal. Eu falei, ah, vamos fazer, Carol, vamos pensar. E eu trabalho muito com planejamento, né? Com tudo na minha cabeça tem que ter como nós vamos fazer, aonde nós vamos Sim. fazer. E ela é muito da emoção, da energia, então dá uma Vamos dupla fazer boa. já. Aham. Aí eu falei, pô, a gente precisa primeiro arrumar o pão. Aí tem o Lucas, da igreja, que é dono da Gold Pão, é Uhum. amigo meu. Aí eu entrei em contato com ele. Ele falou, pô, eu arrumo isso. Meu pai até fazia um trabalho, né? Ele comentou. Aí eu falei, agora precisa assar o pão. Aí a Ana, esposa do Leandro, tinha um supermercado. Falei, ela tem um forno. Falei, beleza. Carol, vamos fazer uma reunião. Aí foram participar quatro, cinco pessoas.
E aí as coisas, né, vão acontecendo da maneira que a gente nem acredita. Aí Aham. fizemos essa reunião, tal, assamos lá os pães. Aí, beleza, vamos aonde? Era meio que o inverno. Ah, vamos lá na Praça Santo Antônio. Aí eu falei, Santo Antônio é tranquilo, né? Campos Elíseos, né? Bastante luz, Campos Elíseos, conheço o Aham. pessoal. Chegamos lá, não tinha ninguém. Aí o cara falou assim, ó, o pessoal fica lá no Brejo, na Luiz Barretos, lá embaixo, ou na Praça Schmidt, na rodoviária. Aí na hora eu pensei, na Praça Schmidt eu não vou. Mas não vou, não vou, não vou, não vou. E já fechei a cara. Aí eu falei, pronto, quer ver alguém vai falar? Aí não deu outra. Acho que foi a Z que estava junto com a gente, que era da nossa igreja. Vamos na Praça Schmidt. Eu falei, ai meu Deus, esse monte de mulher lá é complicado, vai dar ruim, vai dar pau isso Aham. daí. Mas vamos nós. Aí chegamos lá na Praça Schmidt. A hora que eu tô abrindo a porta do carro, eu olhei pra praça assim, um cara deu um murro na cara do outro, o outro caiu assim, pof! Eu falei, Recepção foi sabia que muito não era pra boa. vir aqui. Sabia que não era pra vir aqui, vai dar tudo errado. Aí eu falei, nossa, agora. E ninguém viu essa cena, só eu. Aí começamos ali devagarzinho, entregando tal. Você chegou até aí lá na praça. Foi. E aí, pessoal, é aqui mesmo que nós vamos ficar. Eu falei, ai meu Deus. Falei, tá bom, Deus, você que mandou vir. Então agora você vai proteger a gente. Pensando, né? Tudo isso em Aham. fração de segundo. Você vai cuidar, porque eu não vou dar conta disso, não. Protege nós. E aí, e aí protege. Aí eu fui e dei um recado na igreja. A Carol, minha esposa, ela fala que ela gosta mais dos bastidores, né? Mas Uhum. na verdade ela que organiza tudo. Eu falo que o meu papel é o mais fácil, que eu só vou lá levar a palavra. Aham. Então toda segunda ela organiza no grupo lá que tem o pessoal, Aham. quanto que fica o sanduíche, que a gente foi aprendendo, hoje a gente compra tudo. Arrumou a Pati Viana da igreja também, entrega as frutas. Aí não precisou mais do pão do Lucas, porque aí a TT, que também é do Ministério do Louvor, faz parte do Pão da Vida, aí ela assa, ela produz, a gente compra dela. Então o Aham. Ministério acabou, assim, se envolvendo muito com os participantes do Ministério. E gerando um monte de outras situações favoráveis, né? Riquezas, por exemplo, mexendo Isso, com a economia isso. do próprio grupo envolvido. Do grupo, exatamente. Aí um dia eu fui lá, eu fui dar um recado lá na igreja. Né, meio assim, aí eu falo para algumas coisas, eu fico tímido. Você quer ver eu ficar nervoso, aí eu subir no altar. Toda vez, faz 10 anos, eu subo no altar, pouco menos, 8 anos. Eu subo no altar, eu falo, meu Deus, aqui é muita responsabilidade. Se eu falar alguma coisa errado, e se eu falar alguma coisa que vai entender errado, eu fico com essas preocupações. Deixa eu te falar um negócio, só aproveitando esse teu gancho aí. Antes, quando eu fazia rádio, trabalhava em rádio, a gente fazia muita festa, né? E uma das coisas que a gente fazia era ir para as cidades, fazer festa nos locais, era clube, era, sei lá, então sempre um palco. E para subir no palco, eu subia com maior desenvoltura, falava lá um monte de merda, né? Não tinha compromisso com nada, era só encher o saco. O dia que eu fui subir naquele altar também, cara, eu falei, que Dá, isso? as pernas treme. Aqui a As conversa é pernas treme. diferente. É, ali você tem que estar muito alinhado. Aí eu fui desenvolvendo tática. Hoje eu já faço um vídeo bacana. E o Aham, pessoal não entender o que eu falo, pelo menos o vídeo manda mensagem. Aí já tá de bom tamanho. aham. Aí eu fui lá e dei um recado, né? Aí a minha esposa na época ela subia, hoje ela não gosta de subir mais. Uhum. Aí eu falei, ah, pô, não vai participar ninguém, mas vamos lá, né? Aí de repente o Cláudio Claudião. apareceu. Aí o Cláudio olhava assim, falei, nossa, mas improvável esse cara, né? Aham. Aí ele conta a história, o testemunho dele é legal, que ele tava assim, ele ouviu, ele cutucou a esposa dele e falou assim, eu vou participar desse ministério, desse negócio aí. Ela fala, que isso, Cláudio, você nem conhece o rapaz, o que você vai fazer lá? Não, Deus falou para mim que eu vou participar. Aí veio o Cláudio, veio a Laurici, veio a Z, que ela continua, não está mais na nossa igreja, mas continua, veio a TT, veio o Matheus, veio o Rinaldo, aí foi vindo, veio a Val, né, que hoje a gente já tem até uma liderança no próprio ministério, são esses nomes que eu falei, Uhum. e o negócio foi pegando corpo. Né? Hoje tem quase 100 pessoas no grupo, e aí compramos o banquinho, a gente tem mais de 80 bancos, né? Que aí começamos a organizar. O Cláudio arrumou uma mesa na Center Festa, que é da esposa dele, colocou a mesa lá. Aí a gente foi entendendo que tinha que ter suco e terceiriza já o salgado, arruma a fruta e foi chegando gente.
foi chegando gente, divulgando, e aí agora para esse ano a gente tem bastante projetos ainda que eu tenho que ter umas reuniões ainda com o pastor para a gente estar definindo, mas ele vai pegar mais corpo ainda em 2023. E o que é Amém. bacana, né? Nesse último encontro, que foi a ceia, a igreja ela foi para a rua. Então, mais de 30 pessoas foram como voluntários. Ah, Então, assim, teve um círculo absurdo. Teve mais de 350 pessoas nesse dia aí que você estava. E assim, falei, nossa, eu fiquei agitado, fiquei preocupado de novo. Eu falei, nossa, um monte de gente da igreja, eu não estou dando atenção, não dá para conversar. Será que o cara está se sentindo bem, né? Que fica aquela correria. E no dia juntou um outro pessoal que estava entregando uma Marmitex, né? De outro projeto. aham, E os caras super gente boas, eles têm um projeto que chama Filho Pródigo. aham. Aí eles, né, encararam lá numa boa e foi sensacional. Vamos ver se a gente nesse domingo aí consegue passar o vídeo. Aham. Não, E aí ao longo desse período a gente vai tendo, assim, por incrível que pareça, é um ministério que eu entendo perfeitamente que ele não é para todos, aham. porque Não, não é. é uma coisa bem complicada. Bem Tem gente que vai específica. bem específico. Tem gente que vai lá um dia, fica constrangido de sair. Eu falo, cara, eu super entendo. Tem que. Não é, eu não falo gostar muito, porque todo mundo gosta do próximo. Sim. Mas é que ali você se expõe a algumas situações que não é Que todo não mundo que está está afim de encarar. acostumado, É. exatamente, Não, às vezes exatamente. você tá ali, você levanta um que tá acabando de usar droga do lado e vem querer Sim, orar junto, o outro tá falando de Deus com um corotinho do lado, bebendo. sim. Então, às vezes um tá mais alterado. É uma Então, é um realidade que lugar nem de todo risco, mundo né? tá, é uma realidade que nem todo mundo quer enfrentar. É o que você Não falou. quer enfrentar. E aí o que é bacana, assim, que eu sinto bastante, né? Sinto de maneira positiva, que todas as vezes que a gente chega alguém novo no ministério ou o vídeo é passado em algum lugar, né, como você vai fazer aí com as imagens, Aham. é uma maneira da gente mostrar para a sociedade, para os membros da igreja, para todo mundo, que essas pessoas não são invisíveis. Sim, E é sim. muito fácil a gente passar na rua, olhar com certo desprezo, olhar com um ar de superioridade, olhar com o dedo, apontar um dedo condenador, acreditando que o que separa a gente daquela realidade é um abismo. Sim, Mas, na verdade, a hora que a gente começa a ouvir as histórias, conhecer os testemunhos, é uma linha muito tênue. sim, É uma sim. linha muito tênue. E foram acontecendo coisas que levaram ali. Então, e que é impressionante, você já viu, é a quantidade de pessoas convertidas que estão ali naquela situação. Sim, Eu sim. brinco que eles não sabem o. Brinco não, eu falo que é verdade. Eles não sabem versículo, eles falam um capítulo da Bíblia. Sim, E aí você vai ouvindo as situações, algum momento o problema dele ficou maior que Deus. sim. Ou foi uma separação, ou foi perdeu um negócio, perdeu um emprego, ou o falecimento de um filho, ou de uma mãe. E isso sempre me choca bastante, porque ali tem histórias muito boas, assim. E é um pessoal que hoje é muito, né, assim, é visto de uma forma sobre-humana, né? Sim, 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 com discriminação, com um olhar torto. Rodrigo, eu quero fazer o seguinte, nós vamos continuar já essa história, que eu quero fazer um convite pro pessoal aqui, para continuar fazendo se inscrevendo no nosso canal aqui, tá? O nosso canal tá aqui, ó, cadê o breguete que estava aqui? Pronto, tá aqui, ó. Testemunho@br, é só você continuar se inscrevendo aí, ó. No YouTube é você se inscrever, curtir e compartilhar. Nas demais redes sociais, Telegram e Telegram, no Telegram não, no Instagram. Telegram é só comunicação interna, tá? No Instagram e no Facebook é só você curtir, enfim, seguir a gente lá e espalhar, tá? Porque lá a gente também tá sempre lançando uns videozinhos, enfim, tem sempre um conteúdo muito bacana que vale a pena você acompanhar, tá? Mas agora eu quero chamar mais uma vez aqui o recado do Dr. Diego, diretamente da Oral Sim.
Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes. Eu quero falar hoje com você que está sofrendo com a perda de dentes, o uso de uma dentadura ou ponte móvel. Você sabia que existe uma solução para o seu problema? Sim, são os implantes dentários. Você que quer ter uma melhor mastigação e uma melhor qualidade de vida, vem fazer parte da família Oral Sim. Em Ribeirão Preto são 2 unidades. Rui Barbosa 1461, Avenida Saudade 724. Um forte abraço, fique com Deus. Recado do Dr. Diego, diretamente da Oral Sim. Eu já volto com o Rodrigão. Rodrigão, essa situação que a gente estava falando lá, ela realmente é bem assim, é bem complicada. E às vezes é algo que, como você colocou agora há pouquinho, né? Nem todo mundo está afim de ver aquilo. Quer dizer, quando se depara com aquela situação, realmente não tem estrutura emocional para conviver, né, com aquilo lá. Sim, É, aí o Ministério também aí ele dá outras oportunidades de ajudar, né? Então, assim, uhum. já aproveito antes que eu esqueça de agradecer muito os membros do Ministério, agradecer muito a Igreja Voz, que nos ajuda e apoia de diversas formas. Então, o que que acontece? Algumas pessoas falam, ó, Rodrigo, ó, eu não consigo ir lá, eu vou ajudar com oferta, porque Uhum. vou ajudar de uma outra forma. Porque além do Pão da Vida, né, que é o trabalho que a gente faz com moradores em situação de rua, a gente tem também o projeto que é o Alimente o Amor, que é entregar cestas básicas para as famílias mais necessitadas aí, ajuda Aí financeira tem umas ao fotos longo do aí. mês. Ah, que bacana aí. Ó. Tem umas fotos desse dia. Mas vai falando aí que eu vou deixar rodando o pessoal ver aí. Esse é um braço, né? Essa é uma ação do Ministério. Aí a Carol, hoje ela está praticamente 100% envolvida na parte da cesta básica, então ela tem a relação das famílias, ela busca, ela monta, entrega pessoalmente. Tive a oportunidade no mês passado de entregar também, foi uma experiência muito boa, porque a gente vai, eu nem sabia os lugares que ela ia, eu vi uns lugares que ela chega, e olha, eu falava, Deus está com a gente mesmo, essa obra do Senhor, viu? Porque é uns lugares extremamente de difícil acesso, né? Sim. Não tem rua, não tem saneamento É periferia e mesmo, né? periferia, então pessoas que precisam. E eu acho que para esse ano, né, essa parte do Alimente o Amor da cesta básica é um braço que vai crescer muito, porque a gente vê bastante pessoas passando por um momento aí difícil e a gente quer cada vez mais estar ajudando, né? Então o Uhum. Pão da Vida hoje ele já está estruturado de uma forma que ele chega num ponto que aí eu não sei como que a gente vai resolver. Vamos, a gente está em oração. Que é o seguinte, eu chego lá hoje, a gente leva a palavra, né? Por isso que nem só de pão viverá o homem, né? Mas Sim, de de toda a toda a palavra. palavra, enfim. Uhum. E aí o outro que eu gosto também, que é Jesus, eu sou o pão da vida, né? Aí a gente amarrou, você perguntou do nome, na Uhum. verdade eu tava com um pão, que era o Lucas que ia fornecer, aí eu falei, nossa, pão é legal, tem um monte de coisa de pão na Bíblia, aí veio o pão na vida. Aí eu dei uma Uhum. pesquisada na internet e não tinha pouquíssima coisa. Joguei no Instagram, deu certo. Falei, pronto, vai ficar pão da vida. Acabou, já Mandamos, era. todo mundo gostou. Aí o Felipe, hoje do Louvor, Uhum. marido da Bruna, ele que tinha um amigo na época que ajudou a fazer a logo. Os fera Cara, do então design, né? sempre aparecia alguém lá para dar um socorro, para apoiar no que a gente precisava. Que ponto que a gente está? Então hoje a gente vai lá, a gente já tem. E aí a gente mudou, né? A gente estava na Praça Schmidt. Aí pô, a Praça Schmidt é o lugar que eu vou ficar. Já gostei, já estou familiarizado, conheço Conheço cada todo canto da mundo. São praça. meus Aí veio a brother. pandemia. Aí veio a pandemia. Aí a Elta também, que é da igreja, de um projeto de sopa Uhum. lá nesse lugar que a gente está hoje. Aí, aí faz a sopa, falou, ó, mas é lá no mercado municipal. Aí de novo, eu falei, não vou lá. Nossa, mas lá é complicado. A hora que eu vi, eu tava com os mesmos pensamentos. Aí o Espírito Santo daquela puxada de orelha, falou assim, pô, você não aprendeu nada até agora, né? Aí eu falei, não, já captei nossa mensagem, Senhor. Já captei. Vambora, que é aqui que eu vou ficar. E lá foi providencial, porque tem muito mais luz, é Uhum. plano, é fácil de parar os carros, e ali a gente pega dois públicos bem bacanas.
Um é o senhorzinho, a galerinha que mora nas pensões ali da Baixada. Sim, Então eles ficam ali. E outro é as pessoas que estão indo ou chegando na rodoviária. sim. Então, a mensagem a gente não sabe onde vai parar. Para ter uma ideia, tinha esses dias acho que era a tia da TT, ela começou a fazer uma transmissão. Aí, quando é convidado, a gente não se importa, não tem problema nenhum, Uhum, porque a gente não tem muito hábito, assim. sim. Aí, o negócio vai parar em Portugal, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Eu falei, caramba, a gente não tem ideia onde que isso, né, onde que Vai, isso né? chega, Onde chega? aonde que vai. Então, de repente, nessa história, que aí a gente escuta muito assim, morador de rua não tem jeito, os caras só querem beber, os caras... Essa Cara, é a é visão muito do mundo, né? a visão do mundo. Mas eu acho que a gente pode fazer a nossa parte de transformar a vida daquele cara, que às vezes ali, isso a gente já ouviu, que a palavra que foi levada, não só por mim, mas ou ali às Outros vezes no grupos que lá vão, né? particular, né? Sim, Outros grupos ou outros membros do ministério no particular, fez o cara mudar de ideia em relação ao suicídio, fez o sim. cara se encorajar para mudar de Ela não volta vida. vazia, né, Rodrigo? Não, exatamente. Então, assim, a gente, até dízimo lá, o pessoal já entregou pra gente, pra você ter uma Olha aí, ideia. olha aí. O pessoal, quero entregar para ajudar no ministério. Falei, pô, mas Deus mandou você fazer isso? Mandou. Então, se mandou, esse dinheiro vai ser para isso, isso, isso. Aham. O pessoal que arrumou trabalho, família, às vezes, que chega ali perdida, tá sem referência nenhuma, Tem um amparo, e né? não tem um amparo. Então, eu acho que o grande a Diferencial, grande enfim, a grande é a referência. mensagem mesmo. É a Sim, é, mensagem. Eu acho que isso hoje que a gente consegue, que é o propósito da igreja, a voz, né? É ser sim, ser voz voz, em vários exatamente. lugares aí de Ribeirão. Ah, isso é muito bacana. Eu, assim, eu confesso que eu fiquei impactado. Eu também, uma vez, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de bater um papo com um senhorzinho lá, né? Porque a ideia, até a gente tinha pensado, pô, vou começar a gravar algumas coisas aqui, e acabou não rolando, mas enfim, isso pode Aham, tomar corpo, né? E eu, numa dessas tentativas, falei, deixa eu encostar em alguém aqui. Eu mirei no senhorzinho, comecei a conversar com ele, cara. É aquilo que você falou, né? Voltando só um pouquinho no teu testemunho, é, eu não lembro assim com riqueza de detalhes, mas assim, eu lembro que ele não era de Ribeirão Preto. Ele estava em Ribeirão porque a família o botou para fora, mas ele tinha uma filha e um neto, tá? Que já fazia um tempo que ele não via. Ele estava com muita saudade, principalmente do neto. E aí, como ele veio parar em Ribeirão, enfim, eu não lembro dos detalhes, aham, mas as circunstâncias fizeram com que ele viesse parar em Ribeirão. E ele estava totalmente deslocado, não tinha local para ficar, estava ali daquele jeito. Falou, bom, é aqui que eu consegui, pelo menos, me amparar. E aí vem esse pessoal, dá sempre alguma coisa pra gente, aí vem outro pessoal, faz isso, enfim. E ali que ele estava, mas não tinha um teto, não tinha uma. Então estava uma situação bem triste. E aí aquilo que você falou, nem sempre são as pessoas que são desleixadas, só querem envolver com droga e partir para o mundo da droga, aham, enfim, para o alcoolismo e se deixam levar. Não, tem vidas sofridas por algumas circunstâncias, igual você colocou, foi parar ali. Tem pessoas que têm uma história, e uma história que muitas vezes ele só saiu daquela história por um motivo ou outro que não conseguiu ter controle. Mas é o caso dele. E aquilo me chocou bastante. Eu falei, cara, na situação desse senhor aqui, aí se você for ver a história dos demais, é impressionante, cara. Todo mundo é, tem uma história ali de luta, de batalha, de sofrimento, hum, e em um determinado momento perdeu a linha, a direção. Então, assim, é muito exatamente. impactante, cara. O pastor Wilson acho que teve uma pregação, não lembro qual, que ele fala do endemoniado gadareno, né? Uhum, Que ele não acordou no sepulcro logo no outro dia. Tem uhum. todo um processo até o cara chegar no nível que ele está ali na alta vulnerabilidade, vivendo na rua. Então, e o diabo ele não é criativo, ele é paciente, né? Sim, Então ele vai aos poucos, vai te tirando coisas, vai te usando situações, pessoas que você vai desacreditando. A gente vê muitas ali feridas nas almas, né? Emocionalmente as pessoas bastante machucadas, que aí a hora que chega é fim da linha. E aí chega no ponto, né, que eu ia falar. Então hoje o ministério está, graças a Deus, bastante fortalecido nesse ponto. Porém, assim, tem dia que eu chego lá, o cara fala assim, Rodrigo,
cara, eu quero mudar de vida. Me leva para uma clínica agora, me leva para um lugar. Aí eu falo, não tenho. Esse é o ponto que ainda a gente não conseguiu avançar, tá em oração para ver o que a gente pode fazer, porque às vezes é aquele momento ali que o Espírito Santo está chamando o cara. Sim. Se não tiver ali, ele vai sair, ele vai voltar para a mesma sintonia de pensamentos ou de pessoas, e aí volta, né, a praticar coisas que vão afastar ainda mais de Deus. Então, nesse ponto, a gente está meio travado. Sim, ainda não avançou. Não, mas Deus vai cuidar, eu tenho certeza, porque olha o tanto que já cresceu, o tanto que já evoluiu, olha o tanto que Sim, já desenvolveu, né? Você sabe que nesse dia que a gente foi lá, a gente fez essas imagens, eu já vou mostrar, e aí a gente vai pontuar um pouquinho. Eu estava conversando com alguém lá, com a Gias que era, que ela foi falou assim, nossa, a senhorinha chegou para mim e ela falou, nossa, eu vou pegar o lanchinho, vou levar para comer depois, porque eu não consigo mastigar agora. Eu falei, mas como assim? Ai, a minha gengiva tá doendo. Com a gengiva, aí você vai perceber, ela não tinha os dentes, cara. não tem dente, Não é. tinha dente, não tinha como mastigar na hora porque as gengivas estavam sensíveis. Então, Ah, assim, olha que pode. Eu falei, nossa, a gente precisa pensar em alguma coisa além do pão físico e espiritual, sim, avançar nessa é etapa. isso. É isso. Aí Nossa, a gente vai, né, aí nesse período surgiu o Instituto Voz também, que vai ter um propósito com muito certeza vai bacana de auxiliar estar bastante. ajudando, Uhum. que eu acho que pode nos ajudar muito. Tem outras frentes, né, de profissionais da igreja também, que depois do último vídeo se sensibilizaram bastante. E aí a gente vai colocando na mão de Deus. O pastor Wilson sempre direcionando bastante, orientando naquilo que ele acredita, né, pela experiência que ele já tem. Então a gente tem uma liderança pastoral muito firme, muito presente. E a parte mais bacana, quando a gente se dispõe, né, que é o ministério vai crescendo, é o salto que a gente dá na vida cristã. Então, o ministério ele vai forçando a gente a melhorar muito como pessoa, como caráter, A buscar como mais, né? santidade, a buscar mais, a se preparar mais, a ser mais obediente. Então, geralmente é fácil falar que a gente tem muito amor por Deus, é verdade, mas a gente também tem que ter muito temor por Deus, né? E Sim, aí o ministério ele vai mostrando, porque ali a gente está o tempo todo afrontando o inimigo, né? A gente já teve algumas situações que você vê perfeitamente a manifestação do sim, mal ali. sim, com certeza. E por incrível que pareça, né? Até para tranquilizar todo mundo, nunca aconteceu nada, cara, mas nada, mais nada, nada assim, uma vírgula que a gente possa falar. Ah, roubaram isso, mexeu com fulano, Aham, nunca aconteceu nada. Só que o que a gente percebe? Tem a hora certa para acabar. sim, Tipo, a gente sim. vai das 8 até as 9 no máximo, vai passando das 9, é Muda o impressionante, parece que o ambiente, né? lugar vai ficando até mais escuro, é umas Mais coisas pesado, muito, verdade. muito louca, muito louca. Mas enfim, são as circunstâncias ali do ambiente, né? A situação do ambiente. Mas legal. Rodrigão, conta pra gente, qual que é a experiência assim, mais impactante que você viveu nesse tempo que você está envolvido no Ministério Pão da Vida? Olha, a mais impactante, eu acho que foi a primeira experiência minha, né? A hora que eu falo assim, né? Que às vezes a gente acredita que foi, que a hora que a gente converteu uma vez, pronto, já tá tudo certo, tá livre dos problemas, já vou pro céu, tá tudo garantido. Aí o ministério ele vai te mostrando que não é bem assim, que a gente precisa muito estar bastante em oração, a gente precisa muito melhorar como pessoa, a gente precisa muito ler mais a Bíblia, estudar mais, se santificar mais. Então isso vai te aproximando mais de Deus. Chegou num momento no ministério assim que eu percebi que ou a gente fala a gente mais eu mesmo nesse caso, ou me posicionava de uma forma assim, ó, o ministério vai crescer, então eu preciso encarar isso de uma maneira muito mais espiritual, né? Não vou falar séria, séria a gente Uhum. sempre teve, mas sabendo da interferência do bem e do mal, para que as coisas continuem avançando, porque vidas estão ali, né, para ser salva. Então esse é o primeiro ponto. A segunda experiência é o tanto que eu aprendo com o grupo.
Então, assim, o grupo é formado por pessoas que eu chamo carinhosamente dos improváveis, começando por mim. Porque a gente olha e fala, meu, mas não tem a ver o que tá fazendo aqui. Só que a hora que você olha o coração do cara, aí você vê, não, tem tudo a ver. Então, assim, eu brinco que o Cláudio, né? O Cláudio é o Barnabé da Bíblia. O coração dele é bondoso demais. Pode uma figura. Ele sempre vê o lado positivo de todas as circunstâncias. Ah, A minha esposa, o coração é extremamente generoso, bem firme para algumas coisas que o ministério precisa. Como o grupo é muito grande, não dá para a gente, cada hora, fazer de uma forma. Então, ela coloca bastante ali alguns parâmetros bem bacanas. A Laurici, extremamente sábia. O Rinaldo, que chegou mais esse ano, mas você vê com o coração também sempre disposto a ajudar. Da mesma forma, a Val, o Matheus. Então, é um grupo que ensina muito. Então, eu fui. A gente é obrigado a estar evoluindo espiritualmente na caminhada. A gente aprende muito com o grupo e aprende muito com os moradores. Porque tem momento ali, e eu pergunto para alguém que está indo pela primeira vez e tem essa sensação. Tem hora que eu olho, que eu sento no banco, você vê um cadeirante passando, uma pessoa sem uma perna do outro lado, um cego indo, uma criança correndo. Você fala, nossa, acho que Jesus, quando estava lá no Novo Testamento, era dessa forma que ele vivia a multidão. ah, E aquilo assim, me dá uma experiência muito bacana de falar, nossa, então eu acredito que é isso que Jesus quer que a gente faça. E aí a gente já teve casos da família vir buscar, tinha uma professora lá na Praça Schmidt, que era de Santos. Ela era professora, saiu de casa por conta da situação da família, morava numa pensão. A gente colocou em oração, foi buscar. A gente já teve casos das pessoas pedir para orar para trabalho e deu certo o trabalho. Recentemente, um rapaz teve um sorteio de um apartamento. olha Ele aí. foi lá no dia só para contar isso, que a mulher dele que mandou ele lá para falar com a gente. Olha que Você da vai hora. lá, que eu ia Dá os lá e teus fala que eu não sou testemunhos ele. lá. E vai lá, eu falei, cara, o dia que você entra nesse apartamento, você faz uma oração. Ele falou assim, não, quem vai orar é vocês que vão lá. Então, isso vai enchendo a gente de bastante alegria, bastante Satisfação, esperança. alegria, né? Muito, muito. Só que aí o principal ponto, né, que eu falo bastante para quem vai no ministério, é que a gente vai na intenção de ajudar. Só que quem é impactado, quem é transformado, somos nós. Então, a maior experiência que eu tenho lá, toda quarta, que vai passar a ser de quinta, é procurar ser cada vez mais transformado, procurar tirar tudo aquilo que me atrapalha de me aproximar da face de Jesus, tirar da minha vida coisas que faz com que eu não seja um marido bom, que eu não seja um pai bom, que eu não seja um profissional bom. Então ali a gente aprende muita coisa. E aí tem esse versículo, você lembrou você falando, né, você vai para ajudar e na verdade você que acaba sendo absorvido, ajudado, né? E a hora que a gente tem um entendimento que os valores do mundo é completamente diferente dos valores da Bíblia cristão, tudo fica mais fácil, porque você falar hoje, ó, é melhor você dar do que receber, ou Soa muito metade estranho para o mundo, né? vai achar que Esse você cara tá tem um louco, esse interesse cara tá por louco. trás, que É, você tem alguma coisa. Só que a hora que você faz isso, e o que a gente conversa muito no grupo, com a intenção correta no coração, porque assim como Deus sabe, os moradores lá eles sabem perfeitamente a intenção de quem está indo, é impressionante. A gente ouve relatos, né? A gente não leva muito para frente de outros grupos, né? E outras pessoas que às vezes vão lá só uma vez no ano ou vai sim. para fazer um registro para a empresa, eles percebem exatamente a intenção do coração de cada Você um. sabe que quando eu estava lá fazendo, captando as imagens, eu me atentei assim para não mirar muito no rosto das pessoas, exatamente porque eu falei, pô, esses caras vão pensar, o que esse cara tá fazendo registrando isso aqui? Pô, isso aqui vai, Aham. depois vai exibir, vai fazer, mostrar em algum lugar aí, sei lá, botar nas redes sociais. Eu falei, não, Até vou que ficar tem tranquilo. alguns lá que estão são fugitivos, né? Então Então, cara, não dá muito certo. Vamos falar, aquele cara lá é da polícia, ó. o que o cara tá fazendo aqui, que tá registrando aqui, vira a cara e tal. Não, mas Mas é verdade.
A ideia aqui, vocês vão ver algumas imagens aqui, não tem nem. Aparece alguns rostos, mas muito sutil, enfim. Não tem nada a ver. Não dá. Não, mas quando é assim, até Ai, eles falam, eles comentam. ah, E assim, agora, o último, né, pegando o caso específico de um testemunho, de uma experiência, uhum, tem um rapaz lá, que o apelido dele é Jacaré. Ele é sei. bem forte, moreno, assim. E teve um dia que ele chorou de joelho, tava só de bermuda, jogou os braços para cima, orou, aceitou Jesus. Aí no outro dia ele levou uma facada no peito. Meu Deus. Aí sumiu, aí eu fui conversar com ele. E aí ele falou que para ele, se ele não tivesse aceitado Jesus, tivesse feito aquela oração naquela quarta-feira, ele teria sido assassinado porque ficou pouco centímetro do coração. Olha E isso. aí ele estava lá no dia, tudo rindo, já super Tinha tranquilo, superado. ele tinha superado, mas tem algumas histórias assim bem marcantes. Tem a história da Paulinha, que é uma moradora lá que cresceu na rua, ela Olha isso. mora na rua Meu desde Deus. criança, 4, 5 anos. Então, a maior parte das pessoas que faz trabalho social em Ribeirão conhece a Paulinha. Conhece ela. É, já levou tiro, aí ela sempre se machuca, É a anda rua, com né? A rua tá, faca, tá, é a tá no rua. sujeito, tá sujeito, né? É. Então, assim, tem bastante histórias. E cada quarta-feira, né, que agora é de quinta, como eu falei, é uma experiência diferente. É uma coisa nova e, e o mais legal é muitas vezes eu e o Cláudio, a gente sempre ficava no fim. Esse ano ele fez uma cirurgia, né, então não podia ficar muito Uhum. em pé. Era impressionante, sempre acontecia alguma coisa com nós dois. Vinha um morador, vinha uma situação que parecia o Espírito Santo que estava falando com a gente. E aí o cara falava e de repente sumia. E o último estava eu, a Val, chegou uma cadeirante, ela chegou e falou assim, ó, a Val estava um pouco, não cansada, né? Ela estava questionando, né, se o trabalho estava dando fruto, enfim. Aí a mulher do nada parou e falou assim, olha, vocês são muito importantes para nós, não desiste da gente não, não Olha deixa de isso. vir aqui. E aí aquilo você fala, putz, que bacana, né? Porque o plano de Deus, como na minha vida lá atrás eu não tinha entendimento, o plano de Deus para isso que a gente está fazendo agora, a gente não sabe qual que é, aonde que vai parar, o, né, se Qualquer vai semelhança, salvar, qualquer se tu vai semelhança, querer. qualquer semelhança com isso aqui é mera coincidência. Eu não sei onde vai parar. Sentindo o coração de fazer, estamos aqui batendo papo. Hoje eu e você. Já conversei com vários. Tem uma sequência aí pra já agendada. Eu não sei onde vai parar, mas enfim, Deus sabe. É isso aí. De alguma As maneira, sementinhas estão sendo lançadas, de né? alguma maneira a tua história vai impactar alguém, vai chamar alguém. De repente aparece alguém lá, Amém. na quinta-feira, agora é de quinta, né? Fala, Rodrigo, É. eu te vi lá no testemunho, lá, cara, eu vim pra cá. A pessoa? E Oh me Deus. explica como é que é esse negócio. E o que é legal, Induba, que cada um que chega lá, a gente não tem assim. Hoje já está organizando, já tem algumas pessoas responsáveis pela integração, mas o cara que chega lá a primeira vez, que se identifica com o ministério, o Espírito Santo direciona ele para conversar com uma determinada pessoa, para pegar afinidade com outra, para ajudar de alguma forma, e o cara vai ficando. É, porque ali hoje né, é como você falou, né? A necessidade de várias pessoas, porque já são várias linhas, né, para poder atuação, né? É, como você falou, tem organizar a recepção, a chegada, a montagem da distribuição dos alimentos, enfim, preparação dos sucos, enfim, tem toda uma logística ali que precisa ser Tem, bem trabalhada e requer pessoas, né? Ainda mais, por exemplo, como nesse último, pô, você olha o tanto de gente que tinha lá, o tanto é de verdade, produto para graças a Deus. distribuir. Então, assim, foi legal que foi aquela galera toda, né? E um dia conversando com a Val, acho que foi nesse dia mesmo, eu falei, nossa, a lista tava grande, né? Aí eu falei, nem vou botar meu nome aí. Mas eu falei, não, mas aí que você se engana.
tem que vir pessoas para interceder, para ficar orando. Eu falei, pô, então que legal. Mas aí eu falei, não, mas antes dela, ela falou, não, mas o Rodrigo me chamou para vir filmar, então tá bom, então tá tudo certo. Aí ela falou, não, mas tem que vir pessoas para orar, para estar intercedendo, enquanto tá ministrando a palavra, enquanto as pessoas estão organizando, tem que ter alguém orando. E é verdade, isso é fundamental, né, cara? É fundamental isso. Sim. Para que a coisa flua de maneira conforme a vontade de Deus ali, para que não fuja ao controle das coisas. Mas, Rodrigão, vamos primeiro as fotos, vai. Eu quero botar as fotos, quero que você conta um pouquinho aqui, conforme você vai enxergando aí, como é que Vamos é, ver o aí. que você vai. Ó, esse é você, é o cara aí, ó, cumprimentando. Ah, ele aí. Esse daí tava animado nesse dia. Mas o que é engraçado, você consegue voltar? Não, né, Minduba? Já vai aparecer. Pô, tá Não, o que é rodando. mais engraçado daquela foto não é nem o cara. Eu São as paro ela aqui. crianças no fundo. São as Aham, crianças no fundo, que ali são as crianças da igreja. Tá o Pedro, meu filho, tá aqui de costas, o Miguel da TT, uma galerinha nova aí, aqui estão nessa foto aqui ajudando. aham. E que aí, de repente, o ministério não vai sair da nossa mão e passa para outra geração, né? É Mas legal. É semente, né, foi Rodrigo? muita gente, é semente, é É semente. semente, olha lá, gente. Olha o tanto de gente que tinha nesse dia. Negócio assim, É, muito intenso, muito legal. Quer ver? De novo, olha lá, olha lá, olha lá. isso, olha lá no fundo, ela, a As filhas da TT, TT, as crianças. muito legal. E esse cara tava com testemunho lá, e aí às vezes empolga, né? Tem um que começa a falar, aí vai indo, mas é muito gratificante no sentido da ajuda, né? Aham, E a minha esposa brinca, fala, não, esse ministério aí, eu só ajudei, ele é seu. Na verdade, ela que é a grande responsável. sim. E ela que organiza, ela que vai atrás, então o ministério hoje já está bem firme. Aham, opa, E peraí, né? agora a gente, eu vou ajudar ali no que ela precisar, mas ela já está tocando super bem. É a Aham, parte da cesta, né? A parte sim. do alimento e o amor. Que esse eu acho que para esse ano é o que mais vai crescer. Não, é legal. Olha lá o Rodrigão, olha lá. Ó. Preto, ali você está ministrando. É levando a palavra ali para a turma. Aham. Os alimentos estão ali atrás. Tá vendo? Gente, olha a quantidade de pessoas nesse dia. Tudo bem que foi o final de ano, tinha lojas abertas, aí tinha até mais pessoas do que é, que não são totalmente em situação de rua, né? E aí o Sim. pessoal, na fila, ó, tá vendo? Isso aí foi. Ó, que eu te falei, né? Não, deixa eu não mostrar muita carinha do povo, não, senão o povo vai ficar bravo. Aham. Não, mas não dá nada. É o pessoal, alguns já voltando com seus lanchinhos. Olha que bacana. Os banquinhos, o pessoal sentado, o pessoal esperando. Como que é essa situação, Rodrigão? Acho que hoje foi o maior número de pessoas, né, que você teve, ou não? Você já teve outra Foi, situação? foi. Não, de todos os tempos, esse foi o maior número, tanto de voluntário quanto de pessoas ali para ser alimentadas, né? Aham. Então faltaram assim bancos. Foi uma noite muito especial. Aí foi aquela oração final lá que você bateu um É a papo com o oração pessoal, né? final. Você tá lá batendo um papo com a turma, até tem Uma áudio. vez que na correria, hoje como juntou os dois ministérios, né, o outro projeto, acabou tendo um fluxo, um volume de entrega muito grande, mas acredito que assim era a vontade de Deus e foi muito bacana. Agradeço muito aí a presença de vocês, quem veio pela primeira vez, espero que tenha sido uma experiência bem. Esse que tá do lado aí é morador, né? Pessoal que tá Isso. sempre lá, né? Que Tá estão do lado segurando da tua a mão da esposa, né? Carol ali, é o morador, Sim, é. sim. Aí alguns chegam pro final aí para fazer oração. Aham. É, o vídeo é longo, esse vídeo tem 7 minutos aí, né? Não vou deixar ele rodar todo, não. Mas depois, dependendo aí se o pessoal editar o material todo, aí depois você me passa e apresenta aqui pro pessoal. O Não, pessoal vê. passo sim, acho que até sábado tá pronto. É. Gente, ó, é o seguinte, nós estamos gravando hoje, dia 3 de janeiro de 2023, tá? Isso provavelmente vai rodar daqui um mês e meio, mais ou menos, tá? Dessa data, tá? Porque tem outros antes aí para rodar. Então, com certeza estará pronto, né, Rodrigo? Não, vai estar pronto se Deus quiser. Eu tenho que passar agora dia 8 da igreja. Não, então tá bom. Então já estará pronto, provavelmente eu emendo aí depois no final do papo aqui com o Rodrigo, já roda esse vídeo todo aí. Vai ser um prazer mostrar o trabalho aí.
Rodrigão, eu quero, assim, de coração, agradecer esse tempinho que você se dispôs para a gente bater esse papo. É sempre muito legal, é sempre muito gratificante. Eu, de um tempo para cá, eu sinto que eu quero estar disposto, eu quero assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, papai. E aí aquilo que você falou, eu vou experimentando algumas linhas para saber onde eu realmente falo, não, é isso aqui. É igual as pessoas que estão indo lá, né? As pessoas vão e vão vendo as necessidades, para não, eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar naquilo, enfim. Ou outros só fazem as doações, né? Só fazem as contribuições, ou seja, fica de longe, nem vão lá para participar. Então, assim, a ideia é essa. Eu estou muito nessa vibe hoje de servir, que eu acho que eu fui muito egoísta na minha vida toda. E ainda é tempo, eu acho que o momento o dia é hoje, né? A hora é essa, o dia é hoje, o momento é agora, eis-me aqui. E isso aqui era uma maneira de eu já estar começando a fazer esse tipo de coisa, né? O testemunho. É uma das maneiras de estar sendo útil de alguma forma. Eu falei, não, eu preciso ser útil de alguma forma, então vamos fazer isso aqui. Então isso aqui é simples de fazer, tá vendo? Você está na tua casa, eu estou na minha, a gente se conecta, a gente bate um papo, conta, enfim, de alguma maneira daqui a pouco vai pro ar. Então tá assim. Algumas pessoas estão curtindo a ideia, que nem você viu aí o pessoal da Oral Sim, o Dr. Diego lá, ele curtiu. Outro dia ele tem um testemunho muito bacana, só que infelizmente não foi pro ar porque era para aquele dia e não deu certo. Mas eu vou falar para ele dar um outro testemunho semelhante àquele, que é muito bacana, que ele fala que ele falou assim, Induba, esse negócio era para você mesmo, não tinha outro para fazer, era você mesmo que tinha que fazer. Então assim, é bem legal. É muito gostoso isso. Mas não para me envaidecer, nada disso. Não, porque a gente está aqui para servir, para ser útil de alguma forma. E é aquilo que você falou. Quem mais aprende aqui sou eu. Quem mais aprende aqui sou eu. De todos os relatos, todas as histórias que eu já ouvi aqui, cara, meu Deus, eu tenho muito que crescer na relação com Jesus, sabe, na disposição, no me doar, no melhorar com relação com filhos, sabe, com o próximo, e a gente está sempre pesquisando vídeos, materiais para poder publicar, né, para poder lançar, para mostrar para a galera. E hoje eu vi hoje dia 3 eu vi cara, que eu não vou dar spoiler, mas cara, eu chorei vendo o vídeo, um negócio, depois no bastidor eu te mostro. Mas é muito legal, sabe? Então, assim, a gente percebe que a gente não é nada, a gente fica muitas vezes nesse egoísmo, sabe? Nessa soberba, nessa vaidade, nessa arrogância, né? A gente não sabe o dia de manhã, você não sabe daqui a pouco, e aí, olha, faz vistas grossas, como você falou agora há pouco, né? Faz vistas grossas para pessoas que estão necessitadas, né? Aí um dia vai chegar lá diante de papai e ele vai falar assim, não te conheço. Sabe? Eu tive fome e você não me ajudou, eu precisei de um cobertor, você não me deu, enfim. E aí vai sentir, né? Porque só para, eu estou falando demais, acho que eu falo mais que o convidado. Não, pode falar, não, é bom. Não, agora já falei muito já. Ele falou assim, se alguém ficar te criticando que você é isso, que você é aquilo, a vida é hoje, tem que viver o agora, tá? Eu falo, não, a vida é agora, mas o inferno é eterno, eu tô fora, eu quero sair disso daí, entendeu? É a teoria do existencialismo, né? Exato. Vamos viver um momento. Isso. E depois se lasca, né? Então, vamos viver o agora sim, mas o inferno é eterno, eu não quero ir pra lá. Eu quero ser salvo. Mas, Rodrigão, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo que você se dispôs a bater esse papo. E antes de você ir embora, eu queria que assim, você, aproveitando o trabalho que você faz, né, o Ministério Pão da Vida, que mensagem que você deixa para as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento ou vão assistir depois, enfim, que mensagem você deixa para o pessoal? A principal mensagem é que Deus é maravilhoso, Ele é capaz de agir em qualquer situação, para Ele nada é impossível. Então, se você não sabe ainda o que ser da vida, o que fazer da vida, ou está correndo aí atrás do vento, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é capaz de mudar qualquer circunstância, qualquer situação, é capaz de restaurar vidas, é capaz de transformar pessoas, Ele é capaz de tudo. A partir do momento que a gente se expõe à palavra, a partir do momento que a gente procura ser frutífero, a partir do momento que a gente aceita a correção e a disciplina de lideranças, de pastores, do evangelho na nossa vida, a gente começa a entender com humildade
o quanto a gente está distante de Deus, né? Então a gente precisa, cada dia, procurar fazer o que Jesus faria se tivesse no nosso lugar. Então eu acho que essa é a principal mensagem: amar a Deus e amar uns aos outros. Eu acho que isso é a essência do Evangelho. E viver isso de coração, com a intenção correta, né? Eu acho que todas as outras coisas Deus vai suprindo, vai cuidando. Basta colocar Ele no centro de tudo, como prioridade na nossa vida, né? Com certeza. Legal, obrigado, viu? Obrigado, que Deus te abençoe grandemente, que Ele seja generoso em bênçãos na tua vida, na tua casa, na tua família, nos seus projetos, nos seus sonhos, enfim, e que esse ministério cresça, se multiplique, e aquilo que a gente falou agora há pouco, que ainda não tem disponível no ministério, que isso, para esse ano de 2023, se confirme, se concretize, em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Obrigado pela oportunidade, viu? Precisando aí, pode contar com a gente, pode contar com o Ministério. A gente fica à disposição de vocês aí. Valeu, Rodrigão. Esse é o Rodrigo Amaral, meu convidado de hoje. Participou aqui com o seu testemunho. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Eu quero mais uma vez lembrar você que está aqui com a gente. Atenção, hein? Ó, as nossas redes sociais, @testemunhobr, tá lá no Instagram, no Facebook, TikTok e aqui no YouTube, que você deve se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, por favor. Curtir, por favor, tá? E compartilhar. Por favor, você vai estar ajudando o nosso canal a chegar em mais pessoas e mais pessoas serem impactadas com os testemunhos, com os relatos que a gente traz para você com muito carinho aqui nesse canal. Tá bom, gente? Muito obrigado a Oral Sim, que está sempre com a gente. São 2 endereços em Ribeirão Preto e está lá sempre te esperando para você, enfim, fazer o seu contato. Aliás, eu vou te falar um negócio. O WhatsApp deles é 16 99190 7919. Se você mandar um WhatsApp, uma mensagem para eles lá, eles já vão te atender direitinho, tal, entrar em contato contigo, porque eles já fazem isso diretamente. Combinados? Uma outra coisa que eu quero te passar antes de ir embora o nosso WhatsApp, o nosso endereço de e-mail, tá aqui, ó. O nosso testemunho, o e-mail é esse aqui, ó. Eu tô com fome, com sono. É testemunho33@gmail.com. É só você mandar teu e-mail aí, fazer contato com a gente e boa. Certo, meu querido? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. É um prazer estar sempre com você todos os domingos aqui, uma satisfação enorme estar com você, tá bom, gente? Um beijo enorme no coração, que Deus te abençoe grandemente e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.